Louvado seja Deus, eu cumprimento a todos com a graça e a paz. Aqui que nos fala a Bispa Cláudia, o Ministério Internacional Restitui. Hoje iremos dar continuidade ao livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 em diante. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outras línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outra língua, muito mais, porém, que profetizais. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitareis se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emite sons, se não os derem bem distinto, como se reconhecerá que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der sons certo, quem preparará para a batalha? Assim vós, se a língua não disser palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasse ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que fareis, pois? Orareis com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indulto, o amém, depois da tua ação de graça? Visto que não entende o que dizes, porque tu, de fato, dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graça a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todo vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com meu entendimento para instruir os outros, e falar 10.000 palavras em outras línguas. Irmãos, não sejais menino no juízo, na malícia, sim, sede criança. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas, por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, o caso de entrarem indulto ou incrédulo, não dirão porventura que estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indulto, e ele por todos convencido e por todos julgado, torne-se manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vós reunir, um tem salmo, outro tem doutrina, entre traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muitos 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete.
mas não havendo um intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julgues. Se, porém, vier revelação a outros que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissos, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça esse mandamento do Senhor, o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Graças a Deus. Te louvamos e bendizendo no Senhor por este momento de meditação da Tua palavra. Continua falando com o Teu povo espalhado nos 4 cantos desta terra, que nós não viemos ser tão somente ouvinte da Tua palavra, Senhor, mas que possamos ser praticante dela. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Shalom, shalom.